Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de estatística básica. Mais um vídeo dessa série. Então, no vídeo anterior, a gente tinha visto sobre a distribuição de frequência de dados qualitativos. A gente deu um exemplo lá dos algoritmos. Se você não viu, tem que ver, né? Lembrando, as séries elas são construídas, né, de maneira que caso você veja cada um dos vídeos, a construção do conhecimento ele seja muito sólido, tá? Então, é muito importante você acompanhar todas as séries, porque as séries se comunicam. Então, vou tratar aqui de aspectos da matemática, né, sendo aqui a estatística. Ah, e como a gente está falando sobre ciência de dados, também a gente vai falar sobre aspectos da ciência de dados de maneira geral. Então, é importante você veja todas as séries, do início ao fim, cada um dos vídeos, do início ao fim de cada um dos vídeos. É, então a gente viu ali no vídeo anterior os dados qualitativos e agora a gente nesse vídeo vai ver os dados que são quantitativos, certo? Então é o seguinte, é, os dados quantitativos eles podem ser expressos em valores numéricos de dois tipos. A gente já viu isso, tá, em vídeos passados, né? Porque os valores numéricos eles são representados ou por valores contínuos ou valores discretos. Não vou me prolongar nisso porque se você não viu, tem que ver. Então, volta os vídeos e veja qual é a diferença de cada um deles. Então, a- uma explicação rápida, né? Os quantitativos discretos são a expressão de coisas contáveis, enumeráveis, e já os contínuos são aqueles que são descritos em intervalos, né? Porque são valores que podem ser virtualmente representados valores infinitos. A distância, peso, tempo. Então, a gente vai tratar aqui de um exemplo, como a gente fez da outra vez, para entender a, a distribuição de frequência, né? Aqui a gente fez uma observação, ou diversas observações, na verdade, do erro preditivo de algoritmos em segundos, tá? Então o erro preditivo está na escala de segundos em produção, que estão sendo utilizados em produção numa determinada empresa que seja. Então, numa observação lá, o erro preditivo do algoritmo deu 85,4 segundos, no outro 70,6, no outro 63,1, enfim, tem diversas observações. Aqui, né, nessa tabela primitiva, né, bruta, a gente tem pouca pista do que está acontecendo. É muito complicado a gente observar a natureza desse fenômeno, a natureza do fenômeno de erro preditivo dos algoritmos em produção, certo? É, por exemplo, é difícil a gente, por exemplo, ver qual é o menor valor. Dá um trabalhinho, a gente consegue ver, mas dá um trabalhinho. Então, e a gente tem que pensar que isso aqui é só um exemplo, né? Eu não vou trazer uma coisa muito grande para a gente dar exemplo, mas poderiam ser 100 mil observações. E aí fica mais difícil a gente olhar e compreender imediatamente aspectos sobre esse fenômeno, sobre essa variável. Então, um primeiro tratamento que a gente pode fazer no que se refere aos dados de natureza quantitativa é ordená-los, certo? Então, a tabela primitiva fica praticamente impraticável de você reconhecer algum tipo de comportamento, algum tipo de aspecto aqui. Então, um primeiro tratamento que a gente pode fazer aqui é ordenar. E ao ordenar esses valores, né, a gente pode imediatamente aqui observar, por exemplo, um valor que é menor, certo? Então, 52,7 segundos foi o menor erro preditivo observado dentre as observações. E o maior erro observado foi de 85,9, tá? Então eu tenho aqui um valor maior, certo? E aqui eu tenho um valor menor. Muito interessante isso, já começo a entender um pouco sobre esse aspecto, né? Sobre essa variável de erro preditivo. E com o valor máximo e o valor mínimo, eu também posso entender a amplitude das observações, porque são várias observações. Mas qual foi o intervalo? Qual foi a amplitude de observações? Ora, basta que eu subtraia a observação com o valor máximo do valor, perdão, subtrai do valor máximo o valor mínimo observado. Então, 85,9 menos 52,7, a gente vai obter 33,2 segundos. Então, perceba, o nosso erro preditivo, né, dos algoritmos observados variou numa amplitude de 33 segundos, tá? Então, só essas informações, né, sobre esse aspecto, eles puderam ser capturados de maneira muito prática, muito rápida, bastando que a gente pegasse a tabela primitiva e ordenasse. Tá? Isso é um primeiro aspecto, um primeiro tratamento de variáveis quantitativas. Mas, até aí,
é muito bom, mas a gente pode melhorar esse tratamento, a gente pode melhorar o entendimento sobre essa variável que a gente está estudando. Então, perceba o seguinte: lá nas variável qualitativa que a gente viu no vídeo passado, se você não viu, assista para poder entender esse vídeo daqui. Nas variáveis qualitativas, o que a gente fez? A gente agrupou os algoritmos, tá? Então, lá no vídeo anterior, a gente tinha visto diversas observações quais eram os algoritmos utilizados, e a gente pegou cada um desses algoritmos e o chamou de classe. Então, existiam diversas observações, por exemplo, do algoritmo SVM. Então, a gente podia chamar de classe SVM e contar as observações que se referiam à classe SVM, ou seja, ao algoritmo SVM. Dessa maneira, a gente conseguiu agrupar as ocorrências desse algoritmo e entender qual era a importância, por exemplo, do algoritmo perante aos outros algoritmos utilizados na empresa. Então perceba, a gente conseguia, através desse agrupamento em torno de classes, né, quais eram as classes? As classes eram os algoritmos utilizados, certo? E a gente conseguiu entender mais sobre o fenômeno dos algoritmos utilizados na empresa. Era o exemplo que a gente usou lá. Mas aqui a gente está tratando de valores quantitativos, de valores aqui no caso, né, que está em segundos, valores contínuos. Então perceba, se eu tentar criar uma classe 52,7 segundos, que é uma das observações, qual é a outra observação que incorre nessa classe? Nenhuma. Não tem outra observação 52,7. Então já era. Essa é uma classe com uma observação. Aí beleza, vamos seguir. Eu tenho a classe 52,8. Então 52,8 é outra classe. Quantas observações tem 52,8? Não tem, só tem uma. Então eu vou ter outra classe. Se você observar, provavelmente aqui eu vou ter uma observação para cada classe se eu fosse fazer isso. Se a gente fosse repetir o processo que fizemos lá nos dados de natureza qualitativa. Então a gente não pode fazer isso. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema nos valores quantitativos? A gente vai agrupá-los, mas a gente vai agrupá-los utilizando a definição de intervalos. Então, as classes elas vão ser definidas por intervalos. Esses intervalos eles são definidos por limites. Esses limites eles têm um limite inferior e tem um limite superior, tá? Um valor que é menor, um valor que é maior. O valor menor e o valor maior, ou inferior e superior, determinam qual é a classe. Então, cada uma das classes vai ser representada por um limite inferior e um limite superior. Como que a gente chega nessas classes? Então, perceba, a classe é definida pelo seu limite, tá? A gente acabou calculando aqui nessa tabela, a gente aprendeu a calcular qual era a amplitude, né? O valor máximo menos o valor mínimo das observações. Se eu pegar, por exemplo, eu quero dividir todas essas observações aqui em apenas 6 classes, tá? Né? A gente viu que é impraticável pegar cada uma das observações e transformá-las em classes. Então eu quero agrupá-las em apenas 6 classes, tá? Então eu posso pegar o valor da amplitude de todas as observações e dividir pelo número de classes que eu quero. Aqui, no caso, estou dando o exemplo de 6 classes, certo? Se eu dividir a amplitude pelo número de classes desejada, eu vou obter uma amplitude da classe. Aqui, no caso, 5,53 segundos. Então, perceba, cada uma das minhas classes vai ter uma amplitude de pelo menos 5,53 segundos. A partir dessa amplitude da classe, de 5,53 segundos, eu posso construir as minhas classes. Então, perceba, a minha primeira classe, o valor inferior é muito simples. Qual vai ser o meu valor inferior da minha primeira classe? Ora, eu tenho um valor mínimo, não tem? O valor mínimo vai representar o limite inferior, porque não tem nenhuma observação que seja menor do que ela, já que ela é a observação correspondente ao valor mínimo. Então, o meu limite inferior é o valor mínimo das observações. E aí, qual é o limite superior? Ora, se a minha amplitude de classe é 5,53, basta que eu some ao valor de limite inferior
o tamanho da amplitude da classe. Então, esse valor de 52,7 somado a 5,53 vai me dar o limite superior. E eu tenho definido a primeira classe, certo? O valor de limite superior vai representar justamente o quê? O limite inferior da classe seguinte, certo? E a classe seguinte, como é que eu vou saber qual é o limite superior? Basta que eu some a amplitude da classe, que é 5,53. Então, se eu somar 58,2 com 5,53, eu vou obter o limite superior dessa classe 2. E o limite superior da classe 2 vai determinar justamente o limite da classe seguinte. E assim a gente vai vendo, né? Então eu vou somar com a amplitude de classe, que é 5,53, vou ter o limite superior. O limite superior da classe 3 representa o limite inferior da classe 4. A gente soma com a amplitude de classe e assim a gente repete o processo, certo? Aqui, claramente, né, o limite superior, tal qual a gente observou que o limite inferior da primeira classe é o valor mínimo, naturalmente o limite superior da última classe vai ser o valor máximo, certo? Vai ser o valor máximo, porque não existe nenhuma observação que seja superior, né, aqui no caso ah, ao valor máximo das observações, tá? Então, essa é a maneira que a gente constrói a classe. Agora, perceba, vamos apagar aqui, para a gente observar isso melhor. Perceba que o que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou dados que estavam em forma de valores quantitativos contínuos, certo? Em segundos contínuos, que virtualmente poderiam ser representados por quaisquer valor, e a gente agrupou esses valores em classes. Em classes. Ué, Rian, então você agora tem classes tal qual a gente tinha lá no vídeo que a gente viu de exemplos de valores qualitativos? Sim. Agora a gente tem valores que estão em forma de classes, que praticamente aqui para a gente são valores qualitativos. A gente pode tratá-los agora como valores qualitativos. Então, o que a gente viu no vídeo passado, e é muito importante que você tenha visto esse vídeo, que a partir daí a gente pode entender diversos aspectos dessas classes, tá? E essas classes estão representando valores quantitativos contínuos, tá? Então, a gente viu que são valores quantitativos contínuos, né, representando ali o erro preditivo dos algoritmos utilizados em produção. A gente os agrupou, a gente utilizou um algoritmo aqui, a gente utilizou uma sequência, né, de tarefas para poder agrupar as observações em classes, tá? E agora a gente tem classes, a gente tem valores que estão na natureza qualitativa. Então, o que a gente tem? A gente tem agora, né? A gente tem as classes, que são a representação de intervalos de valores quantitativos, né? Discretos ou contínuos. Os limites da classe, a gente viu o que é, né? A gente tem um limite inferior e um limite inferior e um limite superior, certo? Que é, né, representado pelo valor mínimo e máximo. A cada classe, né, em cada classe, ela possui um intervalo, e esse intervalo ele tem uma amplitude, a gente aprendeu a calcular aqui, né? A gente pegou a amplitude total das observações e dividiu pelo número de classes desejadas e obteve justamente essa amplitude da classe. A gente pode ter um ponto médio dessa classe. Como é que faz esse ponto médio, Rian? Ué, se você tiver um limite inferior, somar com o limite superior e dividir por 2, você vai ter desse intervalo, né, que representa a classe, um ponto médio, né? Basta que você faça exatamente essa operação aqui, você tem um ponto médio. Essa é uma observação a mais, né? Um aspecto a mais que você pode observar a partir do cálculo desses valores. E a gente tinha visto aqui como exemplo 6 classes, certo? Eu não tirei esse número do nada, embora a princípio, né? A princípio você possa definir esse valor de maneira discricionária. Mas como a gente está tratando aqui de uma ciência, como a gente está tratando de uma ciência
antiga e bastante estudada, e que é sempre muito importante quando a gente desenvolve as nossas análises, né? Lembrando que a gente está falando de ciência de dados, né? A gente está falando aqui de um conjunto, né, de conhecimentos bastante consolidados, né, na academia por diversos estudiosos. Então é sempre muito importante que a gente traga aspectos que possam ser explicados, que possam ser definidos de maneira objetiva. Então a gente, dentro da estatística, a gente tem a regra de Sturges, né, que é um autor que criou uma metodologia já testada, né, e utilizada por diversos autores, para a gente chegar a um número de classes ideal. Então a gente tinha diversas observações. A gente pode se perguntar, pode chegar, né, a uma questionamento que é quantas classes seriam ideais para representar todas essas observações. Então, o Sturges, né, nessa regra de Sturges, a gente chega nesse valor. Então, aqui ele sugere que o número K, né, que é o que representa o número de classes, a gente pode chegar, né, num valor aproximado fazendo essa conta aqui, né, somando 1, o valor de 3,332 e multiplicando pelo log do número de observações totais na base 10. Se a gente fizer essa conta no exemplo que a gente está utilizando, a gente tem 30 observações, e aproximando, né, arredondando o valor que a gente vai obter aqui, né, a gente vai obter exatamente o 6 que a gente obteve aqui, utilizou aqui como exemplo, né? Então, todas essas observações foram reunidas em 6 classes, e essas 6 classes é o valor ideal, né, baseado na regra de Sturgeon. Então, a gente está baseando, a gente está fundamentando, né, a nossa escolha para 6 classes num aspecto, numa regra, tá, consolidada dentro da estatística. Isso tudo é muito importante, tá? Então, o que a gente disse, né? Que a gente trouxe esses valores quantitativos para valores agora que têm características qualitativas, porque eles estão em classes, tá? Lembrando que essas classes são definidas por limites, né? Limites numéricos, inferiores e superiores. Então, é importante a gente notar que esses limites, né, a gente está falando de limite inferior e superior, e a gente trouxe aqui cada um dos valores, mas é muito importante que esses limites, né, o limite de cada intervalo, eles podem ser, esses limites eles podem ser fechados ou abertos. A gente trata sobre essa questão dos limites de intervalos de valores lá na nossa série de matemática básica, tá? Rian, na matemática, a gente está vendo série de estatística, mas a gente tem uma série de matemática básica também, completa, com diversos vídeos, e a gente vê o que são os intervalos, né? Como é que funciona essa denotação. Então perceba como é importante ver todas as séries do início ao fim. Lá na série de matemática tem a explicação de como funciona o intervalo de valores. Olha só que interessante, né? Então é muito importante, como a gente está definindo aqui limite de valores, né? Principalmente valores contínuos. Nesse caso aqui a gente pode estar dando, por exemplo, um exemplo, né, de fazer um intervalo fechado no limite inferior e aberto no limite superior. Tá? Esse é um exemplo, a gente poderia fechar nos dois sentidos, abrir aqui e fechar aqui. Tá? Como é que funciona essa denotação, Rian? Por que está aberto aqui? Por que está para fora aqui está para dentro? Aí você tem que ver lá na série de matemática básica, tem que se inscrever no canal, procurar lá na playlist, né, nas playlists, a série de matemática. Tá? Então, é só para a gente ficar bem claro, né, que esses limites eles são determinados por intervalos que podem ser abertos ou fechados. Então, é o seguinte, tá? A gente vai ter, a partir do momento que a gente tem classes, a natureza qualitativa. Então, perceba, eu dei o exemplo lá no outro vídeo, tem que assistir outro vídeo, que tinha lá, por exemplo, a classe SVM, o algoritmo SVM, e a gente contava o número de observações do SVM. Aqui eu tenho uma classe 1, tá? E essa classe 1 ela tem um intervalo, né, que é definido por dois limites. O limite é de 52,7 segundos a 58,2 segundos. Ora, como é que eu vou saber o número de incorrências dessa classe, o número de observações dessa classe? Vamos lá no dado bruto. Então, o limite é de 52,7 até 58,2. Vamos lá. Então eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, 4, 5, e aí o limite superior era 58,2. Opa, esse aqui já passou. Então ele já não faz parte da classe 1. Eu tenho 5 ocorrências daquele grupo ou daquela classe. Então a gente passou a ter, como a gente viu a construção no vídeo passado, a frequência absoluta
né? A gente viu lá, né? Fi é igual a Ni, né? Ou seja, frequência absoluta é dado pelo número de ocorrência dessa classe, então a gente tem 5, tá? E assim sucessivamente, né? 58,2 a 63,7 até 63,7, a gente vai ter 5 ocorrências. A classe 3, 63,7, 69,2. Por que que só uma ocorrência absoluta, né? 63,7 a 69,2 tem o mesmo intervalo. Ué, vamos ver lá, né? 63 a 69, né? Perceba, 63 a 69, você tem o limite lá inferior 63,7, tá? Que não, esse valor aqui já passa, né? Ele é inferior a isso. Então 63,3 que tem aqui. A próxima observação com 69,7 já ultrapassa o limite superior, certo? Já ultrapassa, porque é 69,2. Então você acaba tendo uma observação só. Ah, e assim são as outras observações absolutas, certo? A relativa a gente aprendeu a calcular no vídeo anterior, não vou repetir aqui. É, tá? E aí você tem a representação, né, aqui também em termos de porcentagem. A frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada também podem ser observadas dos dados de natureza quantitativa. Por quê? Tudo isso a gente viu que a gente fez através dessa metodologia, da metodologia de agruparmos os valores quantitativos em classes, né? Então, há todo um passo a passo para isso construído, a gente tratou disso nesse vídeo, exatamente como faz esse passo a passo para a gente construir, passar de valores que eram numéricos ou discretos ou contínuos, como é o nosso exemplo, para classes. E a partir dessas classes, a gente consegue observar todos esses aspectos de frequência, tanto absoluto, relativo, absoluto. Então, por exemplo, a gente sabe aqui, por exemplo, que a classe 5, que é exatamente o intervalo 74 a 80, 80,2 segundos, não, a classe 6, né? A classe 6, que é acima de 80,2 segundos, né? Até 85,9, ele corresponde a 26% das observações. Então aqui está a maior parte do erro preditivo, tá observado. Então olha que interessante, né? Então, e o intervalo menor do erro preditivo está no intervalo 63,7 até 69,2, por exemplo, né? Com uma observação só. Então, todos esses aspectos puderam ser observados a partir de valores quantitativos, aqui no caso, contínuos, tá? Lembrando, né, como a gente fez no vídeo passado dos valores qualitativos, a gente também pode se valer de ferramentas de gráfico, certo? Lembrando que a gente já viu a importância, como se constrói, boas práticas das ferramentas de gráfico, de tabela, em vídeos passados. E no caso aqui de valores quantitativos, a gente pode usar o chamado histograma, tá? Então, o histograma, né, o histograma é utilizado para representar a frequência, né? Então, os histogramas são gráficos de colunas retangulares, tá? E a base dessas colunas pode corresponder exatamente à amplitude dessas classes, né? Aqui, como a gente tem a amplitude igual para cada uma das classes, a gente vai ter uma base igual também. Então, perceba, aqui, tal qual a gente observou na tabela, vamos apagar esses valores para observar melhor. A gente consegue, de uma maneira, em vez de a gente observar na tabela, a gente tem o poder da ferramenta gráfica de observar isso imediatamente. Então, a classe aqui, essa classe que era de 80 até 85,9, né, que era a classe 6, é a mais utilizada, ou perdão, é a que mais tem observações, né, que aqui é erro preditivo. Então, ela tem bem mais observações, percebe? E esse intervalo aqui é o intervalo bem menos utilizado, é a classe 3, certo? A classe 1, 2, 4, 5. Tá? Aqui do lado é só, basicamente, uma coisa que a gente também fez, é juntar dois tipos de frequência aqui, né? A gente está utilizando, e aqui a gente está falando da relativa, só para variar, né? Só para a gente ver que é basicamente o mesmo gráfico, tá vendo? Se a gente observar só a barra azul, vocês vão ver que é o mesmo gráfico, tá? Só que aqui a escala é diferente, obviamente a gente está falando de uma escala absoluta, aqui uma escala relativa. É, E perceba, aqui a gente está usando dois aspectos, né? A frequência relativa e a relativa acumulada,
tá? Então perceba aqui, ó, a coluna, né, o azul, né, que está nos dados azuis, as colunas, o histograma mesmo. Tá a frequência relativa, então a gente sabe que a classe 6 aqui, né, a classe 6 é a de maior incidência, né, a de maior incidência aqui um pouco mais de 25%, vamos confirmar lá no dado, então 26,7, mais de 25, né? E a de menor incidência tem menos de 5%. E a linha descreve exatamente o acúmulo da ocorrência dessas classes, certo? E chegando no ponto alto, que é exatamente 100%, certo? 100% das observações. Então, são formas de construir gráfico, a gente já viu, né, a melhor maneira. São dois eixos aqui, ó, tá vendo? Você tem o eixo acumulado e o eixo relativo. E isso foi, essa foi a matéria desse vídeo, né? Lembrando que esse aqui, né, está sendo um esforço totalmente gratuito da minha parte para compartilhar conhecimento com vocês. Então, uma coisa que eu peço para vocês, né, com certeza, o esforço de vocês darem um like, de fazer uma crítica, de eventualmente quererem esclarecer uma dúvida, fazer uma sugestão, né, muito menor do que construir um vídeo desse. Então eu peço a ajuda de vocês, né? É pouca coisa, é só clicar, ativar o sininho também é muito importante do vídeo. Compartilhar com alguém que possa se interessar, né? A gente tem várias séries construindo um conhecimento que é muito importante, muito rico, né? Para análise de dados, para ciência de dados. Agradeço a sua audiência até aqui. Se inscreva no canal e siga também a página lá no Instagram, porque lá eu consigo conversar de uma maneira mais frequente, né? Fazer, postar, compartilhar mais coisas. E é isso para esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.